Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início, então, à unidade 2 da disciplina de dendrometria. Essa unidade nós vamos falar do tema sobre diâmetro, circunferência, área transversal e área basal das árvores. Este capítulo é um dos capítulos mais importantes que a gente tem, pois o diâmetro é a variável mais importante que a gente tem sob o ponto de vista florestal. É uma variável fácil, ela representa bastante coisa, você consegue fazer bastante coisa com a variável diâmetro. Tá? Então, o que a gente vai aprender aqui durante todo o curso? A gente vai aprender a técnicas de como medir o diâmetro corretamente, o que a gente pode fazer a partir do diâmetro coletado, quais instrumentos a gente tem para coletar o diâmetro. Tá? Então, tudo isso a gente vai ver nessa parte da disciplina. Importância em se medir o diâmetro das árvores. Dentre as variáveis, como eu já disse, tanto a nível de árvore como de povoamento, lembrando que aqui na disciplina de dendrometria a gente vai tomar mais cuidado em medir a nível de árvore, a mais importante é o diâmetro e, por extensão, a circunferência. Tá? Então, para quem não lembra, o diâmetro é uma linha reta que você passa de um ponto a outro de um círculo, e a circunferência é quando você passa a fita, o que você estiver medindo, pela circunferência e obtém a circunferência de um círculo, de uma elipse. A gente vai adotar que mais ou menos a árvore parece um círculo, mas ela tem vários tipos de figura geométrica. A importância, então, da medição dessa variável no inventário em relação a todas as outras tem algumas razões. Tá? Em comparação às variáveis mensuráveis, o DAP ou o CAP são mais acessíveis. O DAP e o CAP, diâmetro, altura do peito ou circunferência, altura do peito. No caso aqui da disciplina, da forma que ela está flexibilizada esse semestre, a gente vai basicamente medir o CAP e aprender a transformá-lo no DAP, porque para vocês fazerem as práticas, vocês usarão fita métrica, como a gente vai ver para frente. Ela serve de base para vários outros cálculos, como área basal, área transversal e volume. Então, para ficar mais fácil essa parte aqui, eu vou mostrar para vocês uma figura. Então, considere a seguinte árvore, né? Não é uma árvore bonita, tá? Então, a gente tem o DAP, tá? Que é representado por essa linha. Ele vai representar o quê? A medição do diâmetro a 1,30 a partir do solo. E aqui um diâmetro qualquer. Tá? Então, só para vocês entenderem que a gente não mede só DAP, a gente pode medir qualquer diâmetro na árvore. Então, a gente tem a partir do D, a gente pode ter uma área obtida a partir dele, que é a área daqui do círculo, a área da elipse, como está aqui, a gente vai chamar isso aqui de área transversal. O que seria o diâmetro? Um ponto que liga daqui até aqui, passando pela origem do círculo. Porém, se eu tiver essa área calculada a partir do DAP, eu chamo ela então de área basal. Então, isso é só a diferença. Não há também nenhum critério que obrigue você a usar isso. Você pode medir o DAP e chamar de área transversal. Tá? Apenas no Brasil é um jeito que a gente usa na maioria das vezes, mas nada é errado. Porém, você não pode chamar os outros diâmetros como área transversal. Apenas o DAP você pode chamar como área transversal também, se você quiser. A área basal G grande, vocês vão entender que quando a gente trabalha com árvore, todas as letras ou nomenclaturas que a gente trabalhar é minúsculo. Quando você trabalha com o volume total do povoamento, de uma área, você sempre vai utilizar a letra maiúscula.
de um povoamento, então é calculado pelo somatório das áreas basais de todas as árvores, dependendo, portanto, do diâmetro das árvores. Pra vocês entenderem a importância. Então, se eu for calcular a área basal de um povoamento, como vocês vão entender lá na última disciplina do curso, que é a disciplina de relaskopia, e muito lá em inventário, vocês vão entender que a gente vai trabalhar em vez de povoamento, a gente vai trabalhar, em vez de trabalhar em nível de árvore, como a gente trabalha aqui, a gente vai trabalhar com povoamento. Serve para você obter a frequência das árvores que ocorrem no povoamento. Então, vocês lembram lá de bioestatística, você tem então, tá vendo, ó, a classe, o limite inferior, o limite superior da classe, centro de classe, frequência absoluta, frequência relativa. Então, para você, tá vendo, aqui a frequência observada das árvores nas classes de um híbrido de eucaliptus grandes, eucaliptus urophila, Tangará da Serra. Então você tem aqui como vocês aprenderam a fazer uma tabelinha de frequência lá em dendrometria. Isso é importante para você estudar a característica dos povoamentos que vocês estão estudando, como é esse povoamento, o que você pode fazer nesse povoamento, tá? Então isso é bem bacana de vocês estudarem. Mede o grau de ocupação do terreno florestal através da densidade. O que é ocupação? Então vamos supor que você tem aqui uma floresta, tá? Você pode chamar de uma floresta, você pode chamar de uma área, como vocês quiserem. Então vocês têm aqui. E na verdade, se você vê em plano, né, se você vê no plano superior, você tecnicamente vê o quê? O diâmetro das árvores. Então eu quis fazer desse jeito, para vocês entenderem que tem árvores de diferentes formas, árvores de diferentes tamanhos. E se você pegar um mapa com essa ocupação florestal, essa ocupação aqui vai ser dada a partir do DAP das árvores. E serve também como primeira variável independente em relações ipsométricas, modelos de volume, de afilamento e quociente de forma e N outros modelos. Tá? Então, só para vocês entenderem aqui, ó, a gente tem então um modelo de relação. Então você tem aqui, ó, altura em função do diâmetro. Ó, esse aqui, sem querer, eu digitei errado, tá? Aqui é diâmetro. Então, diâmetro, 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 diâmetro. Então, altura em função do diâmetro. Se você tem modelo de volume, você vai ter diâmetro e altura, você tem N coisas aí para você fazer. Então, é bem bacana que você entenda esse procedimento e entenda que o diâmetro ele é a variável mais fácil, porque você chega direto na árvore média, tá? Então, é a variável assim de grande importância na ciência florestal. E a evolução das variáveis em ordem de importância, ela vai se dar basicamente na sua facilidade de medição em relação a outra variável. Então a gente viu essa introdução, viu a importância que a gente tem aí da variável diâmetro. Eu vou então encerrar essa primeira parte aí da aula de diâmetro e a gente retorna com o vídeo 2 sobre diâmetro da altura do peito e diâmetro à altura do solo.